Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod ArcGuild. Gostaria de agradecer muito aos nossos patrocinadores, o Vilarejo e a Casa Seidel, por ter embarcado comigo nessa jornada aí, nesses novos episódios. E essa semana eu trouxe uma convidada muito especial que eu conheci lá em Búzios, né? Um pouquinho da história dela, da trajetória dela, mas eu conheci ela em Búzios, trabalhando em uma das empresas, né, que são parceiras. Então, eu vou deixar ela contar um pouquinho para vocês da carreira, né, dos temas que ela está abrangindo agora. Com vocês, a Carla. Obrigada, queria agradecer primeiro o convite, é um De prazer nada. estar aqui com você. Bom, eu sou buziana e gosto muito de trazer essa identidade nos meus projetos. A minha formação foi pelo IFE, que é o antigo Cefet. Saí de Búzios para fazer essa faculdade em Campos, e aí voltei no finalzinho da pandemia, sim, a pandemia ainda estava rolando. Durante a faculdade, o meu foco foi muito voltado para o urbanismo, para questões sociais. E aí, quando eu voltei buscando entender o mercado para ver como eu conseguiria me encaixar nele, né? E aí, entrei para uma empresa que foi super importante para o início da minha carreira. E é uma empresa especializada em revestimento, louças e metais, então foi muito bacana, porque eu entendi melhor como funciona esse mercado, consegui entender das tecnologias, enfim. E também fiz muitas consultorias por essa loja, né? Que tem um carinho imenso, enfim, continua sendo minha parceira. Então isso me ajudou muito a me inserir no mercado. E não só nessa parte de relações pessoais, né? De atender o cliente, mas também entendendo a técnica dos materiais, né? Entendendo melhor essa parte. É, de como eles funcionam, a diferença de um para o outro e tudo mais. Quando eu saí dessa empresa, eu trabalhei lá por 2 anos e meio. Quando eu saí de lá, eu fui para um escritório de arquitetura. Também foi super bacana, a gente também é bem amigo até hoje. E foi depois de um tempo nesse escritório que eu entendi que estava no momento de alçar os meus voos e botar um pouquinho mais da minha identidade nos meus projetos. Então, acho que todas essas etapas que eu fui passando me levaram para onde eu estou hoje. Fui caminhando cada degrauzinho com muita vontade, assim, de fazer o que eu acredito. E é isso. Eu Que tô é bem super feliz. importante, né? Essa troca que a gente consegue ter Claro, com outras pessoas, outros profissionais. Acho que claro. isso agrega muito na Sim. nossa profissão. Eh, e aí eu conheci ela na época, né, que ela trabalhava nessa empresa de revestimentos. Então, a gente meio que trabalhava aqui junto, né, fazendo troca, ajudando uma outra. E aí ela agora tá nessa nova jornada dela. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é, né, o lema da sua empresa, do seu escritório, como que funciona, para poder as pessoas que se identificam, né, conhecerem também, já que você é de Búzios, você, né, é de lá desde sempre, para poder eles conhecerem um pouco como você aborda, né, esse lado seu buziano. Sim. Eu trago o slogan de arquitetura brasileira com sotaque buziano, porque eu acho que é uma forma de, já de cara, o cliente entender qual vai ser a minha abordagem, né? Qual que é o meu olhar sobre a arquitetura. Então, eu gosto muito de valorizar o artesanato brasileiro, os artesãos locais, é, enfim, as matérias-primas mais naturais, né? A palha, o bambu. Eu acho que tudo isso agrega muito valor ao projeto e humaniza esse projeto também. Então, eu sempre gosto de trazer essas coisas para quando eu vou aplicar, né? Enfim, quando eu vou apresentar para o cliente. E tenho percebido que tem havido uma boa aceitação, assim, também, sabe? Então, a minha ideia é falar um pouco disso, assim, valorizar a nossa cultura e trazer um pouco desse olhar do desacelere, do fique em casa, com calma, sabe? Porque eu acho que a casa é muito o nosso lugar de relaxar mesmo. A gente até chegou a falar num outro episódio sobre isso, porque Uhum, hoje nós temos uma vida muito corrida em si, então eu vejo que a nossa casa hoje, ela é muito como um lugar de descanso, né, um sim, refúgio. sim, Então, por exemplo, a gente chega muito cansado, a gente tem um dia corrido, principalmente os arquitetos que a gente não tem muito hora para começar e para parar de trabalhar no dia, ainda mais quando somos empreendedores. sim, Então, o ambiente ser a nossa cara, ser um lugar pra gente relaxar, pra gente se cuidar, sabe, pra gente se amar, eu acho que faz total diferença sim. na vida da pessoa. E eu gosto muito da maneira que você
tá abrangindo isso e trazendo isso, né, tá fazendo a diferença, porque eu acho muito legal quando a gente consegue encontrar escritórios que trazem a diferença, igual os Sim, outros 2 escritórios que passaram por aqui, né, a Origima e a Areia, são escritórios que totalmente diferentes, mas que têm sua identidade e sim. que tá conseguindo trazer uma inovação, assim, absurda para a cidade. E aí, eu queria saber de você como que foi, assim, você partir, né, pra sua carreira mesmo solo, depois que você saiu da empresa, e como que tá sendo, assim, pra você? Os desafios, né, como que tá sendo essa trajetória sua? Então, eu tenho percebido que o nosso principal diferencial é colocar nossa identidade no que a gente faz. Então, hoje eu me sinto muito mais, corajosa mesmo nesse sentido, sabe, de trazer uma coisa diferente, ou de falar um pouco sobre a minha perspectiva sobre arquitetura, porque eu acho que o cliente ele vai se identificar com outro ser humano. Então, quando eu começo a falar disso: "Ah, o que que você pensa de colocar na sua decoração?" E aí ele fala: "Ah, porque eu fiz uma viagem", às vezes nem é sobre projeto que a gente está conversando, isso é muito legal, porque você pega a identidade do cliente. Sim. Então falar sobre como ele para onde ele gosta de viajar, o que que ele gosta de fazer no momento de lazer dele, eu acho que tudo isso constrói um bom projeto. Então eu gosto muito de brincar um pouco com a decoração. Então, às vezes, colocar, algum motivo, por exemplo, eu faço muitos projetos em Búzios, então é muito natural que se coloque um tema mais naval, né, remos, coisas que lembrem o mar, coisas que lembrem a praia, mas a gente consegue fazer isso de uma forma lúdica também, trazendo um revestimento diferente, uma textura diferente, que lembre a areia, que lembre a cor, sabe. Gosto muito de música, então eu tento trazer tudo isso para o meu projeto. Gosto muito de uma decoração afetiva também. Eu acho que isso faz muita diferença, da pessoa chegar em casa e olhar para as paredes e se identificar, falar: "Poxa, agora eu tô em casa, agora eu consigo relaxar". Então, às vezes, algum objeto de decoração pequeno que ela traz de viagem, eu gosto muito de colocar na parede ou deixar num espaço que seja um espaço social da casa. Eu acho que isso é muito legal e traz o cliente para ocupar esse lugar, sabe? Para transformar a casa em lar mesmo, eu acho que é um pouco disso, assim. É, porque é importante, né, você ter, assim, a identidade sua identidade, Sim, o cliente ter a sua identidade ali na casa. Hoje a sim. gente vê muito que depois da pandemia, acontece muito desses clientes estar em busca disso, né, de transformar a sua casa, transformar os ambientes mesmo, pra ser a sua cara, assim. Sim, Porque, na verdade, muita gente não ligava pro aspecto, né, da casa, era de qualquer jeito e depois que veio a pandemia, a gente percebeu que as pessoas ficando em casa começou a ver coisas que realmente poderiam ser melhoradas sim. para melhorar no seu dia a dia, né, melhorar a sua qualidade de vida mesmo. Eh Agora também eu vi que você tá, né, estudando a parte de bioconstrução, Sim, e eu acho que é muito bacana e que também tem muito a ver com a maneira que você tá abordando, né, o seu escritório. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, explicasse um pouquinho para quem não conhece, para os estudantes de arquitetura que tá assistindo, sim, que eu acho muito interessante a gente também abordar alguns temas e trazer temas novos, até mesmo para os estudantes, para quem está se uhum, formando, para quem acabou de se formar, porque, às vezes eles não têm tanto conhecimento e não conhece o quanto a arquitetura é rica, né. sim, Quanto a gente tem, assim, de que a gente pode chegar em várias áreas através da arquitetura. sim. Então, a bioconstrução, ela já esteve na minha vida em outros momentos. Durante a faculdade não foi muito abordado, assim, a minha faculdade, como eu falei, ela foi bem técnica, mas já era uma vontade minha entender melhor sobre essas técnicas mesmo, porque é um outro olhar sobre a arquitetura, né, é um outro olhar sobre essa coisa da residência, enfim, sobre o fazer arquitetônico. E aí, depois que eu me formei, eu consegui ter um pouco mais de tempo e me dedicar a isso. Então, recentemente, eu fiz um curso de formação, sobre bioconstrução, e aí a gente abordou tanto o telhado verde como taipa de mão, que são duas técnicas, né? E aí, falando um pouco da sustentabilidade e da bioarquitetura, o que que a bioarquitetura faz, né? Ela fala muito sobre a permacultura, que é a cultura da permanência. Então, esse conceito, ele traz essa ideia de você usar matérias-primas e o que você tem à sua volta para gerar um ciclo que se autossustente. Então, por isso que a gente fala da sustentabilidade, né? Como é que uma casa, por exemplo, falando um pouco de hoje, né? Acho que seria legal abordar um pouco disso assim. Numa casa que já está construída, eu consigo torná-la mais sustentável? Sim, completamente. Então, a gente tem, dentro de uma residência, vários fatores que você consegue pensar
para que se torne esse projeto, essa casa, enfim, mais sustentável. Então, desde o projeto em si, ser pensado desde o início, né, onde vão ser as aberturas das janelas, para que esse vento corra e exista uma circulação de ar, né? Por exemplo, o telhado, falando de um telhado mais tradicional, digamos assim, de telhado colonial. Como é que eu consigo fazer com que esse telhado também me gere um conforto térmico maior? Porque eu acho que é tudo isso, é você usar o que está disponível na natureza para que você gaste menos recursos naturais, menos dinheiro mesmo, né? Então, esse projeto ele acaba se pagando também muito fácil, porque você deixa de gastar com outras coisas. Então, voltando um pouco para o projeto, a gente pode pensar os fechamentos, né, o tipo de tijolo. Você pode usar um tijolo ecológico que você compra, inclusive, não precisa fazer uma taipa de mão, né? Mas é também super interessante. Uma ou outra parede tem uma coisa mais natural. Mas o tijolo ecológico, hoje em dia, ele é uma ótima resposta para isso. Então, você reduz a quantidade de cimento, porque você não precisa ter todas aquelas camadas, né, de embolso e tudo mais. Com isso, a casa respira. Então, ela troca muito mais com o meio externo. Consequentemente, ela fica mais confortável, né? Ela tem uma eficiência energética melhor. Então, a gente consegue pensar as paredes, a gente consegue pensar o telhado tendo aberturas zenitais. Então, por exemplo, a gente faz um efeito chaminé nesse telhado, e aí esse ar entra, ele fica quente, porque dentro da casa vai estar mais quente, e ele sobe, porque o ar quente ele tem essa densidade menor, então ele vai para cima e sai pelo telhado, vão ter essas aberturas, e com isso você faz com que esse ar circule e, consequentemente, fique mais confortável estar ali dentro. Já falei das aberturas de janela, a parte da arquitetura, eu acho que a gente pode pensar de diversas formas. Existem os biodigestores, que é um sistema que você já compra pronto e faz a instalação dele, tem uma manutenção super pequena, então é uma resposta muito atual e tecnológica para isso que a gente já conhece, que é fossa, filtro e sumidouro. Mas também existem outras formas de se fazer esse saneamento ecológico, que exista uma troca. Então, para pessoas que gostam mais de mexer com a terra, de fazer esse manejo, é interessante, por exemplo, você ter uma fossa, um círculo de bananeiras, que você consegue direcionar as águas cinzas da casa para esse lugar. Ou a BET, que é um outro sistema, que é uma bacia de evapotranspiração. Então, isso já seria para as águas dos sanitários. É, então, assim, tudo dentro de uma casa você consegue fazer de uma forma mais ecológica e mais sustentável. A própria. Você consegue transformar em eletricidade, a captação das águas da chuva, que você também consegue reutilizar e usar, por exemplo, para fazer a manutenção da casa, de limpar alguma coisa. Então, quando a gente pensa essa escala, casa, dá para você introduzir isso de diversas formas. Uma casa que já está construída também é possível de ser feito isso, com cada um desses fatores que eu falei, ou uma casa que você pense do zero e já no projeto você antecipa essas recomendações, né? E hoje também a gente tem muitos materiais que eles são, né, ecológicos. Sim, A gente está usando também muitas, como é que eu vou dizer? Essas pedras naturais, sim, tá tendo muito tratamento, né? Tem o selo verde, que são desses materiais que já são já pensados desde antes da fabricação, desde da construção do local que eles vão ser produzidos, eles já são pensados de maneira ecológica. exato. Então, já é todo já ali um processo, né, para que tem alguns edifícios que são feitos e ganham o selo verde, mas justamente por isso, porque ele tem todo um processo, né, para ele chegar ali naquele ganhar aquele selo, porque na Exato. verdade ele precisa de não é só você pegar e fazer uma coisinha sustentável, é meio que você tem um processo para você conseguir esse selo, você tem um processo, né, que você passa ali, você não vai pegar o que sobrou da loja e você vai jogar em qualquer lugar. Não, você tem que trabalhar aquele material, você tem que saber, né, de que maneira descartar, da maneira correta e tudo mais. Então, hoje em dia, está se tornando muito mais fácil, Sim, digamos, e está se pensando muito mais, né, no meio ambiente. Então, isso é muito bacana, porque a gente vem de uma realidade que não era pensado, e de uma realidade dos profissionais que estão tentando mudar isso. sim, Então, assim, ao nosso ver, é mesmo, é mudar, transformar, é conseguir trabalhar de uma maneira que a gente consiga, né, reaproveitar materiais, construir a nossa casa de uma maneira que seja, de uma maneira mais ecologicamente correta. Então, tudo isso ela agrega muito. Eu queria saber o que que você acha, né,
da parte dos búzios, se você chega a trabalhar com eles, se você tem um contato, assim, né, porque como você gosta dessa parte mais, natural, como que é se você, coloca isso dentro dos seus projetos também? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, assim, essa parte Sim. sua de estudo para projeto. Sim, eu gosto muito por exemplo, luminárias mais naturais, né, eu acho que quando você tem alguma coisa de palha ou de bambu, isso agrega muito valor ao projeto, você começa a humanizar esse espaço. Então já tem alguns artesãos que eu já conheço e trabalho com eles, mas sempre estou pesquisando novas formas, novos artistas, né, tenho artistas plásticos de Búzios que eu sou apaixonada no trabalho também, eu sempre tento introduzir. Isso é muito Então bacana, né. E é importante também a gente valorizar, né, a exato. a arte local, o artesanato local, eu É, acho que isso é muito importante. E em qualquer área em si, é exato. importante a gente dar valor a esses profissionais também. Sim, eu acho que, assim, é tudo muito cultural, sabe. A gente aprendeu a fazer arquitetura de uma forma, culturalmente falando. Então a gente também pode mudar uma cultura e tentar trazer coisas que sejam mais, viáveis a longo prazo mesmo, né. A gente tem percebido que a gente está vivendo um momento do planeta mesmo muito delicado, né, de muitas O planeta catástrofes. pedindo ajuda mesmo. Exatamente. E se a gente começa a pensar a cidade a partir da escala humana, a partir da casa, se você tem casas mais sustentáveis, logo você tem uma cidade mais sustentável, né. Voltando um pouquinho para o que a gente falou do telhado verde, por exemplo, se você tem um telhado verde, né, que você tem uma vegetação ali, e essa vegetação pode ou não ser ornamental, né, pode ser uma vegetação que você inclusive coma, sei lá. Isso vai depender muito da técnica que você usar, da espessura do solo, de toda uma série de fatores. Mas falando um pouco disso, como que a casa pode contribuir para a cidade, eh, essa parte que eu falei do lixo é super importante, dos dejetos e da De da separação, né. da Hoje em dia separação. tem já essas lixeiras que vendem, que você já compra já e elas já tem já tudo onde você vai colocar cada coisa destinado por cores, então isso facilita muito também, Sim, até mesmo para educação infantil, acho que é muito importante a gente já tá ensinando as crianças desde cedo, né, essa parte da educação ambiental, porque eu digo que tem muita coisa que era pra gente sim, ter aprendido desde criança. sim, E isso faz total diferença, porque essas crianças elas já têm essa consciência de que não pode jogar lixo na rua, de que tem um lugar certo para cada tipo de lixo, e isso já também ajuda muito, né, o ambiente. E faz total diferença também na é, porque você começa a conscientizar desde cedo, né, isso começa a ser um pensamento e uma atitude muito natural. O que eu estava falando sobre o telhado verde, eu acabei falando de saneamento. Mas, por exemplo, se você tem um telhado verde numa residência, o que acontece? Quando essa água cai da chuva, ela demora muito menos tempo a chegar no solo, porque parte dela vai ser usada para o próprio sistema, para que ele se autoalimente, e quando ele começa a descer para o solo, a velocidade já é muito menor. Porque tem uma vegetação ali que vai fazer com que ele caia, para depois cair no solo, para depois cair no chão em si. sim, Então, isso favorece muito a não ter enchentes, porque o volume de água vai ser menor e a velocidade vai ser menor. Então, o próprio sistema de esgoto sanitário, de águas pluviais da cidade, vai dar conta de fazer essa captação de água, sabe? Então eu gosto muito de pensar a bioarquitetura, né, também como uma floresta, assim, porque quando a gente pensa, eh, uma floresta, cada parte dela é importante para a sua própria subsistência. Então, por exemplo, você tem as plantas rasteiras, que fazem, a tapagem desse solo e mantém esse solo mais úmido, então, consequentemente, mais biodiverso. Você tem as árvores de médio porte, as árvores de grande porte. O seu fruto cai e serve de matéria orgânica para que esse solo e para que essa vegetação rasteira se alimente, né? Então, a própria copa das árvores também faz com que menos sol bata nessas plantas rasteiras. Então, assim, uma favorece o fortalecimento da outra e contribui para a própria manutenção. Então, é um ciclo fechado, né? A gente fala de início, fim e volta para o início. Então, quando a gente fala sobre a bioarquitetura, é a mesma coisa, é a mesma ideia, né? Se você capta a água da chuva e usa ela para lavar a sua garagem, por exemplo, você está deixando de usar uma água potável que poderia ser direcionada para um outro lugar, sabe? Então, eu gosto muito de trazer essas analogias, até para explicar a razão, né, de uma tomada de decisão ou outra, porque eu acho que começa a fazer sentido. E a arquitetura é sobre fazer sentido para mim também, sabe? Então, acho que as coisas, elas não podem ser só bonitas, elas precisam ser funcionais, elas precisam ser interessantes, elas precisam fazer sentido, tem que ter a ver com a pessoa que está adquirindo aquilo.
eu acho que tudo isso contribui para uma coisa mais rica mesmo, que tenha valor, sabe. E aí, você faz só interiores ou você também faz arquitetura em si? Já começou a fazer projetos de residência? Sim. Como é que tá? Hoje em dia eu tenho percebido, que tem chegado muitos projetos para reforma. Então, vários dos projetos que eu já desenvolvi são para reforma. Sim. Mas eu já tive também projetos para residência do zero, e essa minha ideia de trazer mais a arquitetura, eh, enfim, a permacultura e a bioarquitetura para dentro do escritório é realmente para conseguir trabalhar isso desde o início da obra, né? Porque se você faz esse pensamento, se você tem essa tomada de decisão no início, tudo fica mais fácil depois. É, por isso que eu perguntei, porque às vezes aparece muito, projetos De de reforma. reforma. Sim, E aí você tem que trabalhar de uma maneira diferente do que se você trabalha desde o começo, né? sim, Então, por isso que eu perguntei, a questão dessa demanda. Outra questão que eu queria falar também é porque Búzios ele tem um padrão de casas muito diferente, né? sim. Assim, de outras regiões. Lá você não vê prédios, você vê casas muito meio que padronizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa questão, desse padrão mesmo, que é por, por lei, tá? Pela prefeitura, Sim. eles mesmo que estipulam essa questão de quantidade de pavimentos, tipos de cobertura. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, em Búzios existe o plano diretor, que é um plano diretor de 2006, e aí nele existem vários parâmetros que você precisa seguir. Então, por exemplo, lá você só pode construir residências de no máximo 2 pavimentos, o que eu acho interessante a longo prazo, porque senão você começa a descaracterizar realmente uma cultura da cidade, que ela vem dessa cultura mais da pesca, né, dessa coisa mais da relação do homem com o meio, sabe? O próprio mar é a subsistência para a pessoa, então acho que você começa a ter uma escala muito menor de casa, uma escala muito menor de cidade mesmo. Então, ter isso de até 2 pavimentos, eu acho super é, favorável mesmo para a manutenção da nossa cultura e para o próprio clima. Porque se você começa a ter uma cidade muito vertical, você tem zonas de calor nessa cidade, né? Então lá a gente tem essa questão, as residências só podem ter no máximo 2 pavimentos. Tem também uma questão de taxa de ocupação, que eu acho que é bem bacana. De acordo com cada ZR, você tem uma taxa de ocupação limite que você tem que ocupar. Uma outra questão são os telhados. Então, lá você só pode ter também telhado de telha cerâmica. Acredito que o telhado verde vai chegar em algum momento. Eu acho que a gente também caminha muito para isso, porque esse plano diretor, né, e a própria legislação da cidade, elas contribuem muito para isso, para uma arquitetura que seja mais em harmonia com a natureza. Então, isso de você ter também telhados cerâmicos, você tem uma casa que, ao olhar, já é mais agradável, ela tem mais cara de casa. Se você tem uma vegetação em volta em um telhado de telha cerâmica, é mais harmônico, né? Porque é o barro com o verde da natureza. Então, acho que tudo isso faz muito sentido, assim, para a manutenção de uma cultura mesmo, de uma cidade, sabe? É, porque, na verdade, eu conheço Búzios desde criança, eu acho. Aham, E muita coisa ali permanece o mesmo. sim, Assim, claro, teve uma modernização, sim. eles estão, né, pavimentando as ruas, que era algo que Uhum, também não tinha, mas as praias continuam na mesma linguagem, as casas também tá muito no mesmo, sabe? Por mais que sim, tenha essas casas modernas, mas eu vejo muito que é um padrão mesmo de casas, até mesmo nos interiores, eles são padronizados, assim, então é bem que o estilo mesmo de lá. sim, E eu acho que isso é uma identidade, sabe, da região. E eu acho isso muito bacana, porque a pessoa olha e fala, já sei que é uma casa em Búzios, sim. porque ela tem sua identidade própria ali. E como que é, assim, você pega muitos projetos de moradores ou mais de veraneio? Porque eu sei que lá tem uma boa parte que é veraneio, né? Sim. Então, como que é, assim, como que funciona Esse mercado esse mesmo, né? mercado? É, O que eu percebo é que, tipo, 70, 80% dos projetos que chegam para mim são de casas de pessoas que têm uma residência, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais Rio, mas muito Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, mas muito mais Rio. Então, essas pessoas têm a sua residência fixa no Rio e têm uma casa que elas vêm ou no final de semana, ou nas férias, ou é a casa da família, que já está na família há muitos anos. Então, eu percebo muito essa mesma
esse mesmo repertório dos clientes, né? Boa parte dos projetos são assim. Então, é mais voltado para casa de veraneio. Mas também tem muitas residências de pessoas que moram lá. Mas grande parte dos que me procuram são para residências, a segunda residência, digamos assim, né? Casas de veraneio. É. É porque lá tem muito isso, né? Sim, Muitas pessoas também que eu atendo são de lá, principalmente, são pessoas que são do Rio, que são de São Paulo, que são de sim. outros lugares. Essa Cabo semana. Frio eu também acho que tem um pouco disso, a região dos lagos em si, né? É, a Que região dos lagos em si. a galera mora na capital, trabalha bastante, tenta ter um refúgio mais próximo do mar, num lugar mais Pra ter tranquilo, um lugar numa mais de cidade descanso, menor. né? De paz. É. E eu tenho percebido que, por exemplo, São Pedro tem sido um pouco desse novo foco também, assim, Cabo Frio, acho que continua em expansão, Búzios nos últimos 10 anos cresceu muito, muito. Isso é perceptível. Eu tô na cidade desde 93, desde que eu nasci, então eu percebo muito como essa paisagem se transformou ao longo dos anos, sabe? E é uma cidade que vem crescendo bastante. Nos últimos 10 anos, ela realmente sofreu um boom, assim, sabe? E acredito que a região dos lagos toda também. Eu vejo muito que São Pedro, ele tá crescendo muito agora. Muito, é. Tá, assim, de uma maneira. Só que São Pedro, ele tá indo mais pelos prédios. Então, Sim. assim, fazendo muito prédio novo. Mas tem enrolado alguns novos condomínios também, né? Eu tenho percebido É, isso. mas eu acho, Voltados eu para residência. ainda vejo muitas residências em Uhum. prédios. Eles estão fazendo muitos prédios lá. Então, assim, tem alguns condomínios, mas também tem muitos prédios. Sim, essa E que referência de cidade mais é, vertical também. e que aí os apartamentos, eles são muito pequenos. E a gente não vê lá para Búzios, porque lá para É, Búzios são são casas, e as casas casas são. maiores. Eu atendi um cliente lá no Aretê que a casa parece um resort de tão grande. Uhum. Ela é toda térrea, então você vai andando assim, você chega na sala e tem área gourmet, tem a cozinha, e você vai andando assim, você vai passando por corredor, assim, que cada corredor dá para um quarto, sendo que o quarto ele é uma suíte gigantesca, que tem um Sim, jardim de inverno, então assim, tem uma coisa assim que é muito diferente do que a gente vê mais pro lado de cada cidade, sim. digamos, né, o lado de cada ponte, é o lado que a gente está tendo muito crescimento Mais vertical. vertical, É, tá sim. tendo muitos prédios novos, tanto aqui em Cabo Frio, tanto em São Pedro. Já em Búzios eu já vejo que isso não acontece. E eu acho também que eles vão continuar preservando essa questão de não acontecer. E vai continuar preservando essa questão de manter mesmo as casas, né, nesse padrão que já é feito. Sim, Porque eu vejo que por mais que tenha evolução, né, que venha uma modernidade, as casas continuam tendo esse mesmo estilo. sim. Sem, é aquilo, né, continua um padrão, tendo a modernidade, mas sem perder o estilo em si da cidade, A essência, a né? Que é essência. usar mais materiais naturais, muita madeira, né? Eu gosto disso também. Eu acho que a gente vem conseguindo manter isso, né? E, de certo modo, é sobre a nossa cultura também, é sobre o nosso olhar, né? Esse olhar mais cuidadoso, mais desacelerado da coisa. Então, eu fico bem feliz, assim, de se manter nesse sentido, sabe? Lá ainda tem alguns lugares que tem a questão da preservação ambiental também, né? Então, Sim, eu acho tem que muitas tem, APAs. tem muitos locais que para você poder construir tem uma certa limitação. Sim, E que eu acho que isso é muito importante, porque é, tem lugares que já não tem mais, né? Essa sim, preservação. E Búzios, ele tá batendo o pé ali e tá dizendo que não, que vai continuar. Então, isso é muito, muito importante para a sociedade, para o entorno em si. Eu tive em Búzios, acho que foi uns 15 dias, e aí eu fui num local que era um pouco mais afastado, e eu uhum, vi o quanto ainda tem para crescer, sim. porque Búzios é grande, você acha que. Eu não me recordo quantas praias que tem. Mas é que são muitas praias. Se eu não me engano, são 21. Acho que é uma coisa É, assim. eu sei que são bastante É, praias. são bastante. E aí você vê que, assim, eu fui perto de uma praia e que eu vi, assim, gente, muita. Além de pousadas, né? Que tem muitas pousadas. Eu vi que tinha muitas casas ainda sendo construídas. Por exemplo, onde eu fui, tava terminando a construção. Mas em volta já estavam fazendo ruas, porque eles estavam Uhum, fazendo. Desculpa, eles estão fazendo agora nos morros, né? Então, estão sendo casas mais no alto para poder ter aquela visão maravilhosa. E a casa tem uma visão de 360 graus do uhum. entorno todo. Então, Ela pega. provavelmente está em alguma APA. Deve ter uma restrição de Tem taxa de tem ocupação uma lá. restrição, porque o terreno é muito mega grande, Uhum, mas a casa ela foi construída respeitando esses limites. Porém, ela tem uma visão assim ampla que pega várias praias. E eu acho incrível isso. sim. Eu amaria morar num lugar assim.
sim, Mas eu vejo que é muito isso, é muito para veraneio. sim, Eu não vejo tantas pessoas que moram, né, em Búzios, indo para esses lugares que são mais distantes e que são mais, assim, no alto, até porque também é muito caro, né, assim, o metro quadrado para Búzios é muito mais caro do que para Cabo Frio e São Pedro. sim, Então é um investimento. sim. Eu tenho percebido que, assim, a cidade ela continua crescendo. Existe um núcleo de arquitetos da cidade que a gente sempre bate muito o pé em relação a isso, sabe? A manter realmente preservado. Porque, assim, se a gente não tem mais a natureza, que é uma das nossas maior fonte tanto de chamar esse turista, quanto para quem mora, é o que a gente tem de mais precioso, é a nossa natureza. Então, assim, se a gente começa a parcelar demais esse solo e a permitir que você ocupe muito, a cidade, ela, apesar de ser grande, ela não é tão estruturada assim. Claro que vai dar problema, vai começar a ter inundação, vai começar a ter, enfim, as praias muito poluídas. Então, eu acho que é muito importante que exista essa preservação da natureza que a gente tem, sabe? Que assim, é deslumbrante. Eu não me canso nunca. Eu sempre. Eu pareço que não moro lá, porque assim, eu sempre, quando chego e vejo, fico, cara, que lugar lindo, sabe? Não, e É nós aqui exuberante. somos muito privilegiados. A Eu região digo dos para o meu lagos é esposo que, muito assim, a gente bonita. é privilegiado porque a gente tem como ter acesso em Búzios, tem como ter acesso a Arraial, tem como ter Sim, acesso ao Cabo Frio em si, e tem a parte de Macaé, que mais pra... Macaé não, é na... os ostros. É, tem Rio das Ostras, tem Macaé também, mas também tem Sim. a parte que vai para as cachoeiras, Ah, né? claro, Sana, Então, Lumiar. pro Sana, Sim. Lumiar. Então, assim, a gente consegue ter um acesso Tanto o mar quanto a montanha, né? tanto o mar quanto a Sim, montanha. A gente é muito sim, privilegiado, muito, muito, muito. E eu acho que falta muito das pessoas perceberem, ter essa visão do quanto que precisa ser preservado sim. e o quanto que a gente precisa, né? Ter esses lugares de refúgio pra gente. É, a gente não precisa ocupar todo o terreno. Eu acho que essa é uma ideia muito ultrapassada mesmo, de você se manter num espaço, sabe? Cara, se você tem uma casa e um jardim, que qualidade de vida você tem, né? Agora, se você começa a ocupar demais, você não vai ter espaço para você ter realmente um vento passando, sabe? Uma circulação de ar. Então, eu acho que é muito importante a gente preservar, ter sim as áreas de APA, de proteção mesmo, que você não pode construir absolutamente nada, porque ali existe uma vida silvestre que precisa ser preservada também, sabe? Senão a cidade começa a chegar em lugares que, para que ela exista, os bichos não vão conseguir existir. Então, assim, a longo prazo, o que que a gente está fazendo com a nossa biodiversidade mesmo, né? Tem um condomínio lá, agora eu não me lembro o nome. Mas tem um condomínio que ele tem, né? Tem toda uma área de preservação e que você consegue ver os bichos, assim, que é surreal também. É. Porque lá eles literalmente. É Jardim do Lago, eu lembrei. Uhum. Ele em si, ele logo na frente você já vê, né, a preservação ali. É, e tem um E grande lago que tem um. percorre todo o condomínio, sim. Mas logo na portaria também você já vê que ele tem, tipo, uma floresta mesmo, como se estivesse entrando numa floresta. Sim, E você vai andando pelo condomínio, você vê o quanto ele também ainda vai crescer, né? Porque ainda é novo, sim. não tem tantos anos assim. Mas tem essa questão Da da preservação mesmo. preservação. Eles constroem, mas eles têm que respeitar. Eles constroem, mas tem que ser no limite, tem que ser dentro de todas as normas. Sim, E que, infelizmente, não são todas as cidades que acontece isso, né? E o quanto isso é importante. No sul, que aconteceu essa tragédia toda, sim. a gente vê que faltou um pouco, né, de programação, de organização, de mesmo de ter um pouco dessas regras para poder conseguir manter a cidade bem, né? Porque Sim. é igual aqui em Cabo Frio, deu uma chuvinha semana passada que alagou tudo. E aí você para pensar e fala, cara, como, né? Cadê a estrutura da cidade? A Sim. cidade ela não tem estrutura. E a cidade vai crescendo, essa estrutura vai ficando limitada ao que já foi um dia. E aí, você, quando ela tem um volume grande de chuva, com mais telhados, com mais ocupação, com mais cimento, né? Tudo muito impermeabilizado. Então, assim, essa água escoa para onde? Né? A rede pública de águas pluviais não dá conta mesmo desse volume de água e dessa aceleração toda. Em Búzios, a gente tem muitas lagoas. E eu acho que isso é um grande ponto também, assim, de se observar, sabe?
manter essa vegetação em volta da lagoa é muito importante, manter as nossas lagoas, as áreas alagáveis da cidade, elas precisam ser respeitadas, porque já é o que o solo naturalmente vai fazer, ele vai fazer com que essa água escoe para as áreas alagáveis, porque elas são mais baixas. Então, assim, é muito importante a gente pensar a cidade a partir de uma escala humana mesmo, a partir de quem vai usar aquilo ali no futuro, sabe? Boa parte das nossas cidades, quando elas foram sendo colonizadas e sendo construídas, elas foram feitas de costas para os rios, né? Eu lembro que na graduação a gente estudou, tinha até um livro na época que falava muito sobre isso. Então, eu acho que isso fala muito sobre a nossa cultura, né? A gente vê o Rio, ou via pelo menos, né? Espero que isso mude ao longo do tempo, como é um curso d'água. Então a gente pode sim jogar um pouco de lixo ali, pode sim colocar o saneamento para cair ali, mas, cara, a longo prazo, o que que você está fazendo com isso? Ele está vendo de outro lugar também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente observar o que a natureza já nos mostra, né? E hoje ela tem dado uma resposta muito mais agressiva a tudo que a gente tem feito, né? Então, acho que se a gente consegue fazer um pouquinho cada um na sua casa, separar o lixo, pensar em como melhorar essa permeabilidade do solo, pensar quais soluções você consegue fazer que são práticas e que vão te trazer um retorno não só financeiro, mas de qualidade de vida, isso é muito importante. Uma cidade ela é feita de casas, né? Feita de pessoas, feita de uma cultura. Então, eu acho que é super possível que a gente consiga ir modificando mesmo um pouco do nosso dia a dia para chegar num lugar mais agradável para todo mundo, sabe? E para finalizar, eu queria que você falasse para mim um pouquinho o que que significa arquitetura para você, né? Como foi, transformou a sua vida? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que a arquitetura ela esteve na minha vida antes de eu perceber que ela estava. Desde criança eu pinto, então eu faço aquarelas hoje, mas eu comecei a fazer com grafite, né, desenhos. Eu lembro que eu tinha uma pastinha, que eu comecei a pegar desenhos menorzinhos e eu aumentava, e aí eu comecei a criar depois em cima daquilo, então foi muito um refúgio, assim, da criatividade mesmo. A minha mãe ela é artesã, então ela faz coisas, Ai, que bacana. objetos de decoração sustentáveis, então eu acho que várias coisas já estavam na minha vida, e depois do ensino médio, quando eu comecei a procurar uma profissão, eu me vi dentro da arquitetura, sem saber que existia arquitetura, mas já sabendo que existia uma coisa meio que veio numa junto, assim, sabe? Sim. Então eu acho que a arquitetura ela veio antes de eu descobrir que ela era para mim. E hoje eu me sinto realmente muito realizada, assim, sabe? Quando eu vejo um projeto pronto e quando eu percebo que o cliente sentiu essa identificação, isso para mim faz muito sentido. E para mim a arquitetura, ela é a simbiose de um pensamento. Ela é a correspondência de uma cultura, né? Então eu acho que quando a gente fala de arquitetura, a gente precisa falar de harmonia, a gente precisa falar de afeto, a gente precisa falar de memória, a gente precisa falar de conforto, de equilíbrio. Eu acho que para mim ela traduz tudo isso, sabe. Bom, muito obrigada mais uma vez Ai, por ter obrigada aceitado o eu. convite. Obrigada por trazer um pouco da sua experiência, né, do É um que você prazer. tá estudando agora. É muito bacana a gente poder compartilhar isso Sim. com o pessoal. Gente, muito obrigada por mais episódio. Até a próxima.